Queridos, a paz do Senhor Jesus, bom é esse dia, obrigado pela oportunidade de nós podermos adentrar no teu lar para juntos glorificarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós estamos esperando aí os irmãos entrarem para que nós possamos começar os estudos. Hoje nós vamos falar da carta à igreja de Tiatira e eu já venho dizer que é bom estar aqui na presença de Deus e poder ter a sua presença. Eu quero lhe pedir que você possa compartilhar essa live, que você possa mandar nos grupos do WhatsApp, você possa divulgar. Nós estamos todos os sábados com esse trabalho, crendo que o nome do Senhor há de ser glorificado, engrandecido e adorado. E nesse dia, como os irmãos que nos acompanham já sabem, cada dia nós temos um convidado, e hoje eu tenho a honra de estar comigo, meu amigo, conferencista, pregador do Evangelho, Frederico Carminati. Eu já quero dar a oportunidade para ele se apresentar, para ele cumprimentar os irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nessa tarde de sábado nós estamos fazendo essa live. Pastor Bruno Garbim, meu muito obrigado pelo convite de estar com vocês participando dessa série das 7 igrejas da Ásia Menor, as cartas no livro do Apocalipse. Eu acredito que é uma série muito edificante para todo cristão, para todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Aos nossos irmãos que estão entrando nessa live, a paz do Senhor Jesus a vocês. Venham interagir conosco, venham participar, estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Ô Fred, eu quero fazer uma pergunta para você, esperando os irmãos chegarem aí, para a gente entrar já no estudo expositivo da carta de Tiatira. Vai ser bem objetivo, é um estudo que a gente preza pela aplicação e também pelo conteúdo. Mas eu quero te perguntar aí, você que é pregador, viaja bastante, como está sendo a quarentena aí? Pois é, pastor Bruno Garbim, nós estamos vivenciando um período muito difícil, né? Essa pandemia veio, parou tudo, por ordem do governo, do estado, e por precaução também, as igrejas pararam de fazer os cultos presenciais, as agendas foram congeladas, canceladas, até acabar toda essa situação. Esse período já passou de 60 dias, mais de 2 meses. Fácil não está, mas Deus tem cuidado de nós. Glória a Deus, é um período difícil mesmo. Deus abençoe pastor Walter, irmã Cristina, todos os irmãos que vão entrando na live. Vai dando o Pai do Senhor aí, esteja interagindo conosco. É um período muito difícil, Fred, né? Período complicado que o Brasil, as nações estão vivendo, mas nós acreditamos aí que Deus está no controle da situação, no controle de tudo. Eu lhe peço que você compartilhe para que nós possamos juntos aprender da palavra do Senhor, para que nós possamos juntos aqui poder usufruir de algumas horas aqui na presença de Deus. Antes de começar, paz, o áudio tá baixo. Tá baixo aí? Não? Tá alto aí, Simone? A gente vai regularizar aqui. É porque a gente colocou um fundo aqui. Tem uns cães. Muito. Em casa. Eu vou até aqui, ó, parar. Acho que eu vou desligar ali, ó. Vai melhorar. Isso. E nesse período aí de dificuldade, nós acreditamos que Deus está no controle. E eu quero fazer mais uma pergunta para o Fred, para a gente poder já entrar no estudo. Quantos anos pregando, Fred? Pastor Bruno Garbim, 2020, 16 anos pregando a palavra de Deus. Passamos já de uma década, chegando já a 2 décadas, quase 20 anos pregando a palavra de Deus. Mas eu confesso a você que toda vez que eu prego é como se fosse a primeira vez.
aquela ansiedade, Dá frio na barriga, né? frio na barriga, coração queimando, e eu não vejo a hora de voltar a pregar, porque quem prega, quem é chamado para esse ministério, sabe como o coração arde, a vontade, o desejo, o prazer de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo feedback aqui, os irmãos estão falando que o áudio tá bom. Eu não sei o que está acontecendo com o meu celular ali, que ele não está correndo os comentários, mas eu estou com outro aqui, a gente vai acompanhando. Isso, Deus abençoe, melhorou, né? Compartilhe com mais gente, nós estamos com 15 pessoas, vai compartilhando, porque nós temos a oportunidade hoje de ter o Fred conosco, mais de 16 anos pregando, eu acompanho, é um grande expositor da palavra, e essa mensagem expositiva ele gosta muito, e nós vamos aproveitar bastante ele hoje aqui. E o intuito dessa série de hoje, a série de quinta-feira, é o que o Fred falou, nosso coração queima em pregar a palavra, e infelizmente nós não podemos pregar nos templos, mas nós continuamos pregando a palavra, apesar que esse período de quarentena deu para dar uma mergulhada, parar, estudar um pouco mais, né, Fred? É verdade, pastor. Eu digo assim, né? Cada um tem o seu particular com Deus, cada um tem a sua vida com o Senhor. Eu resolvi tirar essa quarentena, esse período que as igrejas não estão fazendo os cultos presenciais, para mergulhar na palavra, no estudo, na meditação. E para mim foi um período difícil, materialmente falando, mas espiritualmente eu posso lhe dizer que foi um período muito bom, um período de oração, de leitura da Bíblia, de leitura de livros. Eu tenho certeza que Deus preparou esse período para nos capacitarmos mais e mais para continuar a fazer a sua obra. Glória a Deus. Está conosco o pastor Fernando Galdino, ali de Fernando Galdino, que Tupã, né? Gosta muito do Apocalipse, ainda você deveria estar aqui no meu lugar. Pastor Fernando, Deus abençoe. Também o presbítero Ortega, Deus abençoe. Ortega, Deus poderosamente. abençoe. Nós vamos começar, irmãos. Vamos começar, né? Eu quero estar lendo o Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Eu sempre dou uma introduçãozinha, mas eu falei para o Fred que a gente vai direto, porque já depois eu vou fazer uma semana de postagem dessa série, e já vai ter na sequência as introduções. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim, Fred, ó: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Pode começar, tudo contigo. Maravilha. Queridos, dentro do contexto dessa história bíblica, nós temos que entender uma coisa. O apóstolo João foi levado à ilha de Pátimos, estava restrito ali, e ele era o único apóstolo vivo dentre os 12. E naquele período de prisão naquela ilha, Jesus deu a ele as revelações apocalípticas para as coisas futuras que haveriam de vir, mais precisamente a escatologia. E ele escreve o livro do Apocalipse, a começar para as 7 igrejas das cidades da Ásia Menor. Nós estaremos meditando nessa tarde sobre a 4ª cidade, entretanto, a 4ª igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Tiatira. É interessante, pastor Bruno Garbim, nós entendemos que a localização geográfica da cidade de Tiatira estava entre Pérgamo e Sardes, e era a porta de entrada para a Ásia Menor. Tiatira era uma cidade de muito trabalho, de muito serviço. Ali tinha o trabalho com tecidos, com a púrpura, e também ali tinha fábricas para fazer instrumentos de armaduras de guerra. Quando Jesus dá a revelação para o apóstolo João, dizendo ao pastor da igreja de Tiatira, ele vai se revelar com aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés
como latão reluzente. Por que Jesus se revela assim a esta igreja? Porque naquela cidade eles serviam algumas divindades e eles tinham um deus chamado Apolo. O templo desse deus era o maior nessa região. Ele era considerado o deus do sol. Quando Jesus se revela para aquela igreja dizendo: eu tenho olhos como chamas de fogo, Jesus estava querendo dizer: eu sou o próprio sol que ilumina toda a cidade. Ele vai continuar dizendo: e os pés são como latões reluzentes. O maior comércio dessa cidade era a fábrica de instrumentos, de utensílios para as armas da guerra. E o material era o cobre, era o bronze. Quando Jesus fala: os meus pés são como de latão reluzente, Jesus estava querendo dizer: eu sou o poderoso dentre essa cidade, dentre esta igreja e toda a Ásia Menor. Glória a Deus. Ó, o Fernando já está interagindo com nós. Ó. Tiatira, próximo a Pujantes, Sardes, Igreja dos Mortos-Vivos. É forte. Deus abençoe, Fernando. Querido, vai compartilhando. O pessoal do Rio Preto do Madureira já está conosco aí. Ô, glória! Já está conosco aí, o pessoal de lá. E eu acho muito interessante, Fred, estudando as cartas, né, que a gente já vem de um tempo estudando isso, que Jesus, ele se revela ao pastor da igreja. E o pensamento nosso pentecostal, eu falo porque tem outros pensamentos, é que o pastor, o anjo, perdão, falando, é o pastor da igreja. Sim. E o que você falou a respeito da fábrica, a respeito do sol, do Deus, sempre Jesus vai falar com a igreja para que aquela igreja entenda, ou seja, ele usa alguma coisa que tem naquela igreja. Exatamente. No momento e usa, ou seja, Jesus não deixa ninguém desapercebido na situação, né? Duas coisas que corriam na cidade de Tiatira era a idolatria, adoravam o deus Apolo, que era considerado o deus do sol, e o comércio das fábricas de utensílios, instrumentos para as armaduras de guerra, que era feita de latão, era feita de cobre, de bronze. Aí Jesus se revela dentro desse âmbito, desse contexto. Pastor Júlio Fagundes, Deus abençoe. Meus queridos, é muito importante essa introdução, porque a gente vai usar ela, você vai entender alguns pontos a partir dessa introdução. Ali também tinha um grêmio. O grêmio é o tipo de uma associação onde eles trabalhavam, como o Fred falou, da lã, trabalhavam com couro, né? E você vai entender o porquê de algumas coisas a partir de você entender esse contexto. Exatamente. Então, por isso é muito importante. Mas a gente já vai para o segundo, porque o próprio Jesus, ele escrevendo ao pastor, dando a carta a Tiatira, ele diz assim no versículo 19: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as últimas obras são maiores do que a primeira. O que você tem a dizer sobre isso, Fred, esse versículo 19 aí? Pastor Bruno, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável e a palavra de Deus é a coisa mais impressionante que eu já vi em toda a minha vida. É forte. Vamos entender isso. Ó. João tem a revelação das 7 cidades, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Para cada igreja, ele tem uma revelação. O interessante é saber que para 4 igrejas, Jesus vai elogiar e Jesus vai censurar. Para 2 igrejas, Jesus não faz nenhum tipo de censura. E para uma igreja só, Jesus não faz nenhum tipo de elogio. Quais são elas? Vou explicar. A igreja de Laodiceia não tem nenhum tipo de elogio, é só censura. As igrejas de Esmina e Filadélfia não tem nenhum tipo de censura, é só elogios. Agora, para as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, Jesus vai dar alguns elogios e vai fazer algumas censuras. Quando Jesus revela a igreja para João,
ele vai começar com os seus elogios. Ele vai dizer que a igreja tinha amor, ele vai dizer que a igreja tinha fé, ele vai dizer que a igreja tinha serviço, e ele vai dizer que a igreja tinha perseverança. Olha que coisa interessante, são virtudes que as igrejas precisam ter: amor, fé, serviço e perseverança. E ela continuava a crescer. Eu peguei uma tradução, ô Fred, eu acho que vai te abrir a mente ainda mais, a mensagem. Vejo tudo que você tem feito por mim, é impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Exatamente. Ou seja, vai ter alguns problemas dessa igreja, mas olha o que Jesus diz a respeito dela. Ela é contínua. Jesus vai dizer, você continua crescendo a cada dia. A perseverança aqui, eu gosto muito do usar, eu já falei aqui nas traduções, que a gente não entende muito do grego e hebraico no falar. Mas como tem muita ferramenta, eu gosto muito de usar a ferramenta do Strong e pegar os conceitos dos originais, porque te abre a mente. A questão de serviço a quem te atira é diaconia, é ministério. Sim. Ou a palavrinha do grego é ministério. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sei quem tu és, eu sei do teu comprometimento, da tua perseverança, eu sei que você está crescendo. Aqui são uma igreja que tem qualidades. E foi bem colocado que, pelo Frederico, que são características marcantes da igreja. Bom fosse que terminasse aqui, né? É só o início, né? A gente poderia pregar aqui, só a pessoa, você for na igreja e pregar até vou pregar o versículo 18 e 19. Eu acho que ia dar problema, mas bom fosse que terminasse aqui. Porque agora, meus irmãos, começam os problemas dessa igreja, as acusações, entre aspas, dessa igreja, que é a partir do versículo 20. Posso ler, Fred? Pode. Que diz assim, eu queria parar aqui, tá? Mas como ele não quer, eu vou continuar. Vamos lá. Versículo 20. Mas tenho contra ti que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que prostituam e coma do sacrifício da idolatria. Deus abençoe o pastor Gustavo, Ministério de Catanduva. Deus abençoe Gabriela Penido. Deus abençoe todos os irmãos. Leonardo Cunha, Deus abençoe. Compartilha lá, Léo, com os jovens do Madureira. Bom, vamos lá, Fred. O 19, Jesus fala que conhece as obras que tem essa igreja. E o 20 vem os problemas. Eu sei, eu tenho contra ti que tu toleras. Ela é uma igreja tolerante, mas ela tolera o quê? Vamos lá então. O nosso Senhor Jesus... Vai dar problema, não vai? Mas pode ir, Fred. Vamos lá. Pode ir, mesmo que Jesus é muito maravilhoso. Glória a Deus. Para ele consertar uma situação, primeiro ele elogia, não é verdade? Tem pastor que faz isso também. Primeiro elogio. Para Jesus repreender, exortar, censurar, primeiro ele vai elogiar. Jesus faz os elogios a esta igreja, Jesus vai mostrar as virtudes, as características que essa igreja possuía, e agora ele vai começar a censura, dizendo, porém tenho contra ti que toleres... E aí, pastor Bruno? Que toleres Jezabel. O Fred vai falar um pouquinho de Jezabel. Irmãos, não dá para falar muito de Jezabel, porque senão a gente tem que ficar só uma live para falar de Jezabel. Mas ele vai falar, eu queria que você falasse duas coisas que eu sei que você manja bem disso. Jezabel e, comparado a isso, se der fazer uma junção, o gnosticismo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aí. O problema da igreja de Tiatira não estava de fora para dentro. O problema da igreja de Tiatira estava de dentro para fora. A situação dela é diferente das demais. Em algumas igrejas a gente pode ver o problema de fora entrar para dentro. Em outras igrejas o problema está fora. Agora, na igreja de Tiatira, o problema está lá dentro. Era uma igreja cheia de virtudes, porém lá dentro tinha coisas agravantes que eles estavam tolerando a Jezabel. É lógico que, se nós olharmos à luz da palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a Bíblia vai começar a contar a história desta mulher. Quem foi Jezabel, pastor Bruno Garbim?
Jezabel foi esposa do rei Acabe, foi rainha em Israel, mais precisamente sacerdotisa do deus Baal, uma mulher que trouxe a idolatria para Israel, uma mulher que profanou o santo, e muito mais do que isso, ela começou a fazer atos terríveis com a imoralidade sexual na época. Quando Jesus vai censurar a igreja de Tiatira, ele vai dizer assim, porém tenho contra ti que toleras a Jezabel. Tinha lá dentro algo semelhante a Jezabel. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí está o problema. Não era na cidade de Tiatira, era dentro da igreja em Tiatira, que eles estavam tolerando Jezabel. O senhor quer falar? Não, Fred, não, vamos desenhar. Então dentro tinha uma igreja que tem qualidades, mas dentro dessa igreja tinha um público, um pessoal que tolerava Jezabel, era dentro. Dentro da igreja. E esse que era o grande problema. Esse era o grande problema. E eu gosto de algumas traduções, eu vou pegar uma tradução bem jovial, tem bastante jovens. Olha o que a Viva diz. Eu tenho contra vós que permites aquela mulher, Jezabel, que chama a si mesmo de profetiza, ensina meus servos a pecar com sexo, dizendo que o sexo não é questão grave, e ensina os meus filhos a prática da imoralidade. Ou seja, essa mulher, ela dizia que o sexo ilícito poderia fazer a qualquer momento, a qualquer hora, e ela ensinava isso, e ela se dizia profeta. Tem muita Jezabel, que se diz profeta, ela se dizia profetiza na casa do Senhor. Pode continuar. Então, quando nós paramos para estudar esse versículo, fazendo a sua exegese, dentro da sua hermenêutica, quem é essa Jezabel? É a igreja, porque Jezabel se refere a uma mulher, e mulher, principalmente no livro do Apocalipse, se refere à igreja como virgem, e logo após ao encontro de Jesus como a sua mulher. Mas existe um caminho teológico que diz que Jezabel era uma mulher que era profetisa, que estava dentro da igreja em Tiatira, ensinando essas doutrinas pagãs aos membros desta igreja, ensinando sobre a idolatria, sobre a imoralidade sexual, e os irmãos que congregavam nessa igreja começaram a deixar de lado a sã doutrina e começaram a essas práticas pagãs. Pastor, me permite abrir um parênteses? Sim. E de dizer o que estava acontecendo ali. Pelo fato da cidade, literalmente, pelo fato da cidade de Tiatira ser uma cidade com comércio, com lã, com vestes, com tecidos, com púrpura. Quem vai dizer isso é Lucas, em Atos capítulo 16. Ele vai falar sobre Lídia, uma mulher que era da cidade de Tiatira, e há quem diga que ela foi a missionária da cidade de Tiatira, que foi evangelizar, foi pregar naquela cidade. O que acontecia na cidade de Tiatira? Pelo fato do comércio dominar a cidade, pelas fábricas de tecidos, pelas fábricas de utensílios para as armaduras da guerra, era uma cidade próspera, e os comerciantes se reuniam rigorosamente mês após mês, fazendo banquetes e oferecendo as suas divindades. E dentre os cultos pagãos que eles faziam, eles cometiam o pior de todos, que era a imoralidade sexual. Só que isso, o que acontece? Que é aqui que eu acredito que é o ponto principal da exortação de Jesus para esta igreja. O que estava acontecendo? Será que era os irmãos da igreja de Tiatira que estavam fazendo esta prática? Ou era o pastor da igreja que não repreendiam eles? Se nós lemos esse texto, nós vamos entender que o pastor dessa igreja
que o anjo dessa igreja, a qual Jesus vai se retratar com ele, escreve ao anjo da igreja em Tiatira, ele estava tolerando esta situação. Ele estava deixando, deixa os irmãos fazerem o que quiserem, deixa eles participarem desses banquetes pagãos, comerem desses banquetes oferecidos às divindades, deixa os irmãos praticarem a imoralidade sexual. E isso afetou a igreja. Por isso que eu digo a vocês, era um problema interno dentro da igreja que o pastor não tratou. Deixa eu só... O presbítero, o pastor Fernando Galdino disse que Tiatira e Éfeso tinham os problemas internos. Deus abençoe Ramon Júnior, grande pregador, Deus abençoe. Fábio também está conosco, de Rio Claro, Deus abençoe Fábio. Também Flávio Viana, Deus abençoe meu amigo. Pastor Antônio, a igreja de Tiatira não foi culpada pela falta de amor e havia um significativo crescimento espiritual. Isso foi falado no versículo 1, o Fred falou sobre isso. Muito bom, meus irmãos, a interação. Juliana de Araçatuba, Deus abençoe, Deus te abençoe poderosamente. E continuando, eu também tenho esse pensamento do Fred, né? Ela era uma igreja, era um pastor que tolerava, ou seja, tinha as coisas boas. E, meus irmãos, a gente sabe, a gente está com pessoas aqui, o Fred, que são estudiosos da Bíblia, a gente sabe que essas igrejas foram um período da Ásia Menor, mas traz uma representatividade para os dias de hoje. Sim. Uma parte aplicativa. E essa igreja, apesar de nós pensarmos que nós estamos vivendo outras fases, isso aqui foi uma fase da igreja, mas essa igreja tem nos dias de hoje. Com certeza. Por conta, o Fred falou um negócio, ele falou um negócio com o português dele é mais bonito. Então eu já vou rasgar de vez. Ô, João Neto, me ajuda aí. Eu já vou rasgar de vez, sabe o que acontece? Por conta, o que ele quis dizer, por conta da situação financeira, Fred. O pastor deixou meio de lado. Exatamente isso. Você falou com mais ética, né? Então a situação financeira daquela igreja, então faz isso. Elias repreendeu o povo diante dos profetas. Antes de ir diante do profeta Paulo, o que Elias falou? Para de pensar, coxear em dois pensamentos. Interessante, pastor, rapidamente. Pode falar. São duas comparações. Já que Jesus compara... O Nelson está com nós também. O pastor Nelson... Você está pertinho, pastor Nelson. Depois o senhor sobe aqui. Eu subo aí para tomar um café, hein, cara. Eu quis me receber na tua casa, né, Nelson? Mas vamos lá. Jesus compara a situação que estava acontecendo na igreja de Tiatira com Jezabel. E nós podemos comparar o anjo da igreja com Elias. Por quê? Qual foi a repreensão de Elias na época? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a Baal e a Deus? Vocês precisam tomar uma decisão. Ou servem a Baal, ou servem a Deus. Eu acredito, pastor, na minha pura humildade, limitação teológica, que essa deveria ser a repreensão do anjo da igreja de Tiatira. Até Elias, quando? né? Tinha que ser um Elias. Até quando vocês vão ficar assim? Até quando vocês vão vir para o culto, adorar a Deus e continuar nessas práticas, nessa imoralidade? Jezabel representa duas coisas. Primeiro, a idolatria e segundo, a imoralidade sexual. Como eu disse, há uma vertente teológica dizendo que sim, existia uma mulher que ela era profetisa. Esta revelação bíblica é literal e há quem diga que esta mulher se chamava Jezabel, que ela profetizava, que ela ensinava essas doutrinas pagãs ao povo. E o povo deixou essa doutrina de lado para vivenciar essas doutrinas de idolatria, de imoralidade sexual. O Fred, eu peguei uma frase do Barclay, que eu sei que você gosta também. A proposta da época era um cristianismo liberal, sem regras. Barclay vai comentar sobre isso. Exatamente. Deus abençoe o pastor Carlos, ali de Ituiutaba. Deus abençoe a sua vida, está conosco também aqui. Ô Fred, vamos para lá, senão a gente vai parar aí, porque aí tem muita coisa, né, de Jezabel, né? Tem muita coisa, mas já deu para os irmãos pegar um pouco por cima, né? E só aplicando, irmãos, a gente não está falando aqui só, é claro que o texto está falando ao pastor da igreja, mas aqui também tem, esse texto eu vou usar, Fred, para pai de família. Exatamente. Líder de departamento,
que às vezes vê as coisas passar, o pai de família que às vezes passa a mão e vai colher lá na frente, porque aqui nesse texto tem a colheita. Eu coloquei até o tema, vai chegar, eu coloquei aqui no meus apontamentos, a conta chega. Então uma hora vai chegar. Só que o versículo 21 é um dos mais integrantes e um dos mais profundos. Porque diz assim, ó o que Jesus está dizendo. Dê-lhe tempo. Exatamente. Ó, eu vou repetir só essa palavra. Ô Fábio, você está aí? Compartilha aí, Fábio. Ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, vírgula, não se arrependeu. Exatamente. Meu Deus. Pastor, o nosso Senhor Jesus, Ele não é um Deus carrasco, um Deus marcado por ódio, por vingança, nada disso. A Bíblia vai apresentá-lo como um Deus de justiça, sim, só que Ele é Deus de amor. O Senhor Jesus sempre dá oportunidade para arrependimento. Jesus sempre deu oportunidade para o povo se arrepender. E não foi diferente para a igreja de Tiatira, o anjo da igreja, a membresia desta igreja. Jesus relata as suas virtudes, Jesus expõe todos os seus pontos negativos, só que Jesus, ele vai dar oportunidade para o povo se arrepender, ele dá tempo para eles. Só que, infelizmente, eles não querem se arrepender dos maus hábitos, dos maus costumes, dessas doutrinas pagãs, da idolatria e da imoralidade sexual. Ô Fred, eu quero que você continue, mas eu quero dar eu posso dar um contexto histórico? Deus abençoe o pastor Rafael Veitas, obrigado Rafa, pela presença. Irmãos, presta bem atenção, olha aqui, deixa eu te dar só um contexto histórico. Eu vou dar a minha opinião desse versículo 21, que quando eu estava estudando, Deus fez eu parar um pouco aqui. Ô Fred, ali tinha uma associação, eu vou usar esse nome, sim, chamada, é um grêmio. O que acontecia? Só trabalhava no comércio da cidade quem participava, Fred, desse grêmio. Ou seja, para mexer com lã, para mexer com couro, para mexer com tecidos, com púrpura, só poderia trabalhar quem estava nesse grêmio. Só que esse grêmio oferecia festas profanas, apresentado, igual o irmão Antônio aqui diz, apresentava a idolatria, apresentado a prostituição. Então só participaria do grêmio e só ganhava dinheiro quem participaria do grêmio. Ou seja, eu fiz uma anotação aqui, sair do grêmio era renunciar a isso, perca de dinheiro, perca de posição, perca de reputação na cidade. Só que tem um negócio, eu ficar no grêmio, nessa associação, significava negar a Jesus. Então, o anjo da igreja está recebendo uma mensagem, se arrependa, estou dando tempo. Só que, para a igreja da época, sair disso era perca de dinheiro, perca de reputação. Tem muita gente que quer ser crente, quer ser cristão, quer servir a Deus e não quer perder o que ele tinha antigamente. Só que Jesus está nessa tarde a gente está ministrando, Jesus está dizendo para alguém, é renúncia, é abrir mão, é perder algumas coisas. Posso aplicar? Opa! Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Muito embora é uma conversa teológica descontraída, mas o assunto é o mais sério de todos. Não é diferente do que acontece hoje. Nós estamos vivenciando o mundo capitalista. Dia após dia, mais e mais as pessoas estão buscando o seu dinheiro, a sua posição, o seu poder. Eu acredito que não é tão errado assim a pessoa lutar, trabalhar, se esforçar, ganhar o seu dinheiro, só que você não pode misturar as coisas. O que eles estavam fazendo na época, eles queriam ganhar o seu dinheiro, mas queriam continuar com as suas práticas profanas dentro da igreja. E a igreja do Senhor Jesus é uma igreja imaculada, é uma igreja pura, santa. Jesus não tolera isso dentro da sua igreja. Quer viver a sua vida? Então vive fora da igreja. Agora não venha com essas práticas dentro da igreja, porque aquele que tem olhos como chamas de fogo, aleluia, pés como latão reluzente, ele contempla todas as coisas e ele põe por terra todo o mal.
Glória a Deus, é muito forte. Está entendendo porque eles não quiseram se arrepender? Envolveu dinheiro, reputação. Deus abençoe. Fred, muito forte. E o versículo 22, eu coloquei aqui no meu esboço do 22 ao 24, eu coloquei um negócio bem interessante. A gente anota, a conta chega. Eu vou só dizer uma coisa, uma hora a conta chega. E o 22 diz assim, eles não quiseram se arrepender. Eis que porei numa cama, sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ô Fred, você percebe que no final ainda tem, se não se arrepender, mais uma chance. Mais uma chance. Tem mais uma oportunidade. Com certeza. Meu Deus. O nosso Deus, ele exorta, o nosso Deus, ele censura, mas ele sempre dá chance para o arrependimento. A cama aí é doença, né? Então, o que você pensa? Aí que tá. É interessante esse versículo. A cama e a tribulação, é meio polêmico, né? Mas vamos lá, vamos falar os dois lados. Vamos falar. É interessante porque ele vai dizer assim, ó, eis que a prosto de cama. Que cama que é essa? Ele vai falar do adultério. Será que seria a cama da prostituição, onde eles se deitavam para praticar as imoralidades sexuais? Não. Jesus vai falar da cama da tribulação. Essa palavra tribulação, ela envolve um período de dor, um período de sofrimento. Olha que coisa interessante, irmãos. Para aqueles que não se arrependerem, já estar subjugados a essa situação, a ficar na cama da tribulação, que é um período de dor, que é um período de sofrimento, que é um período de lágrimas. E quando Jesus vai dar a revelação de tudo o que estava acontecendo no seio dessa igreja para o apóstolo João, ele é muito enfático em dizer isso. O nosso Senhor Jesus, ele dá tempo para o arrependimento, mas quando o tempo acaba, meu irmão, aí é só com Deus, hein? Essa cama aí da grande tribulação é outra coisa, viu, irmão? Eu sei que é absurdo que eu vou falar, mas essa grande tribulação não tem nada a ver com a grande tribulação. Não, nada a ver. Porque já ouvi gente que fala das tribulações das igrejas aqui, não tem nada a ver. Tribulação é um período de dor, de isso, lágrima. A palavra no original é um ato de sufocar, como se você estivesse sendo sufocado por alguém. Então é um período de dor, tá? E eu vou ler o 23, porque eu falei da conta, que a conta chega, e o 23 também fala disso. Eu vou ler na King James, Fred. Diz assim, ó o 23. Matareis os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Pois é aí que tá, né? A gente só gosta da parte boa, né, pastor? A gente só gosta de profetizar bênção, de falar das coisas boas. Pastor Fernando, aniversário, tem um aniversário do filho. Deus abençoe, ele falou que vai sair. Prazer ter o senhor aqui conosco, tá? Uma honra. Pode ir, Fred. Desculpa te. Não, eu estava falando que a gente só gosta de falar das coisas boas, né? Mas também a Bíblia mostra coisas boas, mas também mostra coisas ruins. Deus dá coisas boas para aqueles que se arrependem e querem viver na sua presença, mas para aqueles que não se arrependem e não querem, olha o que está preparado aí. Sofrimento, doença, dor. Aí, no versículo 23, Jesus fala que matareis os seus filhos. Essa expressão filhos, logicamente na sua forma literal, é biológico. Aqueles que foram gerados dessa situação, mas mais especificamente dentro desse contexto, esses filhos são aqueles que seguem essa doutrina pagã, aqueles que não deixaram a idolatria e a imoralidade sexual. O Senhor Jesus disse que vai eliminá-los, hein? Eu falei que a conta chega, Fred, porque nesse mesmo versículo, no final, Jesus diz assim: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, se você faz bem, você vai ter o que você fez. Exatamente. Tem gente que está muito preocupado com a pandemia. Posso tirar isso de uma forma implícita? Darei a cada um segundo as suas obras. Aquele salmo que diz, quando você planta, semeei, eu vou lembrar dele, o salmo 140, fala que
Você semeia a boa semente, cantando, chorando, receberá. Salmo 126. 126, você vai lembrar. Aqueles que andam chorando, levando a preciosa semente, voltará consigo, sem dúvida, trazendo os molhos, os frutos, a recompensa. Voltará com alegria. Isso. Então é o que você plantou. É a lei da semeadura, né, pastor? Que é uma lei irrevogável na vida do ser humano. Seja ele ímpio, seja ele crente, tudo aquilo que o ser humano planta, um dia ele vai colher. É interessante que um certo pensador disse assim: você não está gostando daquilo que você está colhendo? Então olhe para trás e veja o que você está plantando. Então Exatamente. é isso. Oportunidade tem, tempo de arrepender Jesus dá. O versículo 24 diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, ou seja, que outra carga não vos darei. Essa doutrina nesse versículo é conhecida como as profundezas de Satanás. Olha onde vai. O que você tem a dizer no 24, Fred? Essas profundezas de Satanás era o que a profetisa, a chamada Jezabel, na igreja de Tiatira, estava ensinando ao povo, que é o ocultismo, que é as práticas profanas. E no versículo 24 ele vai dizer assim, ó: a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus está dizendo assim: aqueles que não praticam essas coisas, aqueles que não se deixaram levar por essas doutrinas pagãs, por essa imoralidade, por essa idolatria, o Senhor tem algo reservado para eles. É o que ele vai continuar no versículo 25 a seguir, que é a última parte da orientação de Jesus para a igreja. Uma ordem para aqueles que não se contaminaram. Exatamente. Então, nessa igreja aqui tem os remanescentes fiéis. E eu gosto muito do versículo 25, que diz: mas os que tendes, retém até que eu venha. Eu vou ler uma outra tradução. Tão somente apegai-vos com firmeza aos que tendes, até que eu venha. Parece muito aquela palavra à igreja de Filadélfia, lembra? Muito tema de congresso. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque no original, Fred, o guarda o que tens e a palavra aqui, retens, apega-te firmemente, tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido na palavra no seu original. Ou seja, apega-se no que você já tem, ou seja, ela tinha alguma coisa de bom. Exatamente. Se apega no que você já tem, porque eu estou voltando, até que eu venha. Porque aí vem as premiações. Mas eu gosto muito desse 26. Eu acho ele muito interessante. Pode ler. 25. Se apega no que você já tem até que eu venha. 26. Ao que vencer, guardei aos fins das minhas obras, e lhe darei poder sobre as nações. Vamos lá. Aqui nós podemos observar em uma forma geral para a igreja de Tiatira 3 pontos. Primeiro, Jesus vai dar os seus pontos positivos. Segundo, Jesus vai dar os seus pontos negativos. E terceiro ponto, que é as palavras finais, que é a última parte dessa carta, Jesus vai oferecer encorajamento aos irmãos da igreja em Tiatira. Jesus vai encorajar a eles a continuar firme, a não se contaminarem, a não se prostrarem diante dessas doutrinas pagãs. O Senhor Jesus diz: ao que vencer, ou melhor, aqueles que estiverem firmes, aqueles que resistirem até o final, tudo isso, aqueles que ficarem até o final, ele vai dizer que
eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Eu peguei uma frase, Fred, uma frase muito conhecida para quem estuda Apocalipse, do Hernanes, porque ele é um grande expositor, né? Exatamente. É um mestre na exposição, e ele diz assim, desse texto, nesse versículo: os santos, quando fala do poder sobre as nações, os santos julgarão o mundo, aqueles que têm domínio sobre as suas paixões, sobre a terra, terão ascendência sobre outros no céu. Teremos uma posição de honra, vamos reinar com Cristo. Independente do sistema teológico de pensamento dele, essa frase eu acho muito forte, vamos reinar com Cristo. Ô Fred, para a gente poder aqui, te darei poder sobre as nações, falando de premiação, falando de aquilo que você planta, você colhe, pensando, não é o estudo, mas pensando naquela linha teológica que a gente está acostumado, da escatologia, né? De Jesus está voltando, rapidinho irmãos, olha essa linha, aguenta aí que a gente está terminando. Jesus está voltando, quando Jesus volta, se Jesus voltar nesse momento, os salvos irão com Cristo, terá os 7 anos, mas antes de entrar nos 7 anos, da bodas do Cordeiro, tem o tribunal. Lembrando que o tribunal é para galardão, e muita gente confunde o tribunal de Cristo com o juízo final, que é lá na frente. Mas esse tribunal, que é para galardão, é através de plantações, é através daquilo que eu faço aqui. Ou seja, o galardão, a pedra da coroa é conquistada aqui, certo? Exatamente. E tem um pouco a ver sobre darem poder sobre as nações? Você acha que envolve isso ou não? Trazendo uma aplicação. É algo escatológico, sim, né? O que você acha? A começar que o livro do Apocalipse ele é totalmente escatológico. Sim. E esse darei poder sobre as nações... É domínio? É domínio. Porque, vamos aplicar, nos dias de hoje, a igreja está perdendo o seu domínio. Estão tirando o senhorio de Jesus. Meu Deus. E estão dando nas mãos dos homens. E a igreja está perdendo o seu poder. Mas o Senhor da igreja continua vivo. E é Ele que rege todas as coisas. Então, Jesus faz essa promessa, que Ele nos daria poder sobre as nações. Quer dizer, a igreja vai voltar a ter o domínio que sempre teve. Meu Deus, é muito forte. E dali a estrela da manhã. Jesus, né? Não tem que inventar. Não tem que inventar. Dizem que a estrela da manhã em alguns pontos não é Jesus, mas aqui é perfeitamente Jesus. Então o quê? A esperança da igreja sempre será Jesus, sempre será Jesus. Não tem que achar onde não tem, né? E termina dizendo aquela sublime frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fred, só para a gente terminar, fique ligado aí, meus irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho que você falou agora. Eu sei que vai entrar sobre o senhorio de Cristo nas igrejas que tem se perdido. Por quê? A irmã Camila está aqui, do Madureira, o pessoal do Madureira. Quando eu preguei ano passado no congresso do Madureira, eles me fizeram estudar. Eu fiquei quase 1 hora com o líder de jovens, só para ele me passar o tema e como ele queria. Ele disse, por favor, pregue sobre esse tema. E ele ficou 1 hora me explicando o tema. E o tema era secularização. Basicamente, a secularização é um mundo tentando entrar dentro da igreja. Os especialistas vão dizer que a igreja, querendo trazer o mundo e converter o mundo, tentou se adaptar ao mundo, e o mundo entrou de uma forma tão forte, Fred, que tirou o senhorio de Cristo e o mundo começou a tragar a igreja. Pois bem, nós sabemos que tem remanescente, sabemos que tem fiel, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso para finalizar, para concluir, a respeito disso que você falou sobre o senhorio de Cristo. Pode falar, pode ficar à vontade. Ele fala nos bastidores aqui que eu sou polêmico, né? Mas quem gosta de polêmica vamos. Isso aí é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. E eu não estou falando, antes dele falar, eu não estou falando de... só vou usar uma coisa, isso é tão normal, né? Bateria na igreja, lógico que é, mas antigamente não podia. Não estou falando de instrumento musical, eu não estou falando de apagar a luz. As conferências que eu faço, a maioria apaga a luz, não é isso não. Eu estou falando de tirar o senhorio de Cristo do centro, é isso. Exatamente. Se nós lermos os evangelhos do Senhor Jesus,
nós vamos ver o anúncio do rei. Jesus sempre será o rei. Glória a Deus. Ele sempre será o Senhor da igreja. E qual é a maior ferramenta de Satanás? É tentar tirar o rei, o senhorio de Jesus da igreja. Olha que coisa interessante, pastor Bruno Garbim. Eu anotei aqui nos meus apontamentos. Dentro das 7 igrejas da Ásia Menor, Satanás estava presente e ativo em todas. Ele tinha sinagoga em Esmirna e em Filadélfia e um trono em Pérgamo. E em Tiatira ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. E ele sempre tentou, de todas as formas, tirar o senhorio de Jesus, tirar ele do centro da igreja. Como o senhor acabou de falar, secularização na igreja não tem como fugir, não tem como você enfeitar. É isso mesmo. Se nós lermos mais precisamente aqui, no estudo sobre a igreja de Tiatira, nós vamos ver a intenção de Satanás de tirar o senhorio de Jesus da igreja, de tirar a sã doutrina, de implantar o seu próprio sistema maligno dentro da igreja. E, infelizmente, trazendo para os dias atuais, quantas e quantas igrejas, denominações já perderam o senhorio de Jesus. Não que Jesus quis se retirar, porque Jesus nunca quer sair da sua igreja. É as pessoas que tiram ele e colocam Satanás. Infelizmente está acontecendo muito disso. E para resumir, pastor, pode falar. É muito interessante que a grande lição que Jesus vai dar para a igreja em Tiatira, que pode se aplicar para as nossas vidas, é a gente entender os propósitos dele e os propósitos do diabo. O Senhor Jesus estava tentando alertar o povo com todas as propostas que Satanás estava oferecendo a eles. E aqueles que se mantivessem firmes, o Senhor daria a recompensa. Eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, os dias de hoje não são fáceis. Nós podemos passar aqui horas e horas e horas, dias, semanas, meses e anos falando de tudo que está acontecendo no nosso cotidiano. Os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos ouvido tantas coisas acontecerem. Os dias de hoje não são fáceis, mas Jesus quer continuar o seu senhorio dentro da sua igreja. E o pedido que eu faço a vocês e a todos que se alcançarem através dessa live, não deixa você perder o senhorio de Jesus dentro da sua igreja, que é a sua vida, o seu particular com Aleluia. Deus. Deixa Ele ser o Senhor da sua igreja. Deixa ser o centro. Deixa Ele ser o centro da sua vida. Glória a Deus. Eu concluo dizendo que isso é tão sério que o Fred ele prega mais tempo que eu, lê e estuda mais tempo que eu. Eu sei que você leu já muito sobre isso. Isso é tão sério a respeito de tirar o senhorio de Cristo que, vamos lá, rapidinho, só 2. Avivamento na Europa. Wesley, Finney. Hoje é a Europa, infelizmente. Não precisa nem falar. O avivamento das Assembleias de Deus do Brasil e a dos Estados Unidos e a congregação cristã partiram de um avivamento tão conhecido chamado da Rua Azusa. Sim. William Sabor. Veio por Daniel Berg e Narvin, mas eu estou falando a fonte. Estados Unidos, como é que está hoje? Todos esses países. E você entra em algumas séries, Fred, algumas séries da Netflix mesmo. Você entra em algumas séries de igreja. Eu fui assistir uma série de igrejas esses dias, dos Estados Unidos, e eles mostram uma realidade distorcida. Exatamente. Hoje virou escárnio, né? Zombaria. É brincadeira. Brincadeira. Então, são países que praticamente
estão falecidos espiritualmente. Perderam o senhorio de Jesus. E veio de lá o avivamento. Exatamente. Eu estou sentindo Deus. E sabe o que é o grande ponto? Que no Brasil tem entrado sim. Só que tem um detalhe, ainda tem remanescentes. Com certeza. Ainda tem muitos remanescentes. Muitos. Deus abençoe Marcos Evangelista. Ele falou assim, essa dupla aí é forte, só se for do peso, né? Você percebeu, né? Estamos meio pesado. Deus abençoe Marcos. Ele está emagrecendo, eu estou engordando. Faltou um corinho de fogo no final. Não, faltou o senhor. Ah, Deus abençoe. Amanda Lopes, obrigado. Deus abençoe. Camila, Deus abençoe. O seu pandeiro aqui, Marco. E conclui, Fred. Termina para nós. Conclusão. O que nós podemos extrair de todo esse estudo de uma forma expositiva bem simples, meus irmãos? Eu confesso a todos vocês que eu não sou um exímio conhecedor da Bíblia, muito menos da escatologia e do livro do Apocalipse. Sei falar do Evangelho, Jesus veio, morreu, salvou todos nós. Mas, estudando um pouquinho, a gente começa a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Eu agradeço ao convite do pastor Bruno Garbim de confiar em mim essa oportunidade, a nossa pequena limitação para expor aqui o nosso pensamento, o nosso ponto de vista. E conclui-se com o seguinte pensamento: qual é a grande lição que Jesus nos dá através dessa carta propriamente dita? Que o Senhor Jesus tinha uma igreja pura, mas que se contaminou. Meu Deus. A igreja de Tiatira era uma igreja pura, tinha virtudes, estava crescendo no amor, na fé, no serviço e na esperança. Só que ela se deixou levar pelas doutrinas da profetisa Jezabel, na idolatria, e eu falo isso em todos os âmbitos, na profanação, na imoralidade sexual, e a igreja se corrompeu. Jesus deu oportunidade para eles se arrependerem e eles não quiseram. Mas lá dentro, uma minoria, havia os remanescentes, como o pastor Bruno Garbim disse, aqueles que não se prostraram, que não comeram da mesa de Jezabel. E o Senhor faz algumas promessas a esses remanescentes. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Aleluia. Vale a pena estar na presença dEle, pagar o preço, se sacrificar. Sabe por quê? Porque a palavra Tiatira vem do seu termo original, que significa sacrifício constante. Então vale a pena se sacrificar para receber a recompensa do Senhor. Termino dizendo o que Jesus diz para a igreja de Tiatira e para as demais igrejas da Ásia Menor. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Forte, muito forte. Deus abençoe, Fred. Obrigado. Prazer mesmo ter você aqui conosco. Uma honra. Falo isso de coração bem aberto. Muito bom mesmo, muito bom. Porque na área da exposição, o Fred, a mensagem expositiva, eu acho ele muito... Você gosta dessa mensagem, né? E eu acho muito profundo nessa área. Isso aí foi uma aplicação, irmãos. Isso aí vem de Deus. Obrigado de verdade, de coração. Não precisa pensar em fazer alguma coisa aí de mensagem, coisa simples de mensagem, né? Podia ser uma expositiva, textual e a temática. Nós usamos muito a expositiva, né? Te cortando rapidinho aqui, um obreiro nosso, um amigo meu em particular, esses dias comentou comigo: por que você não reúne você, o Garbinho e o Claudio Honor, que são os 3 pregadores, para fazer algumas lives? Então tá aqui, Claudio Honor, o convite, ó. Tô do lado do Garbim, tá faltando você aqui, negão. Vem para cá conosco, falo carinhosamente. É o nosso querido pregador, eu acredito que é o ancião da casa, né? É o mais velho de todos nós. De idade, de tudo, né? De tudo, de idade, já tá com barba branca, tudo. Pastor Claudio Honor, Deus abençoe. Pastor Claudio Honor, a gente fez a igreja de Éfeso, também primeiro, grande expositor. Deus abençoe missionária Josiane Morgili, tá indo para Rio Preto, vai pregar, né?
Deus abençoe. Missionária. Camila, Ministério de Rio Preto, Deus abençoe as vossas vidas. Pastor Fabiano, a todos os irmãos. Queridos, sábado que vem vai estar comigo aqui a missionária Josiane Morgili. Glória a Deus, ela vai estar conosco aqui, tá bom? E foi um prazer. Fred, ora por nós. Amém. Vamos fazer uma oração. A todos que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, se você puder orar conosco, eu tenho certeza que essa oração será de grande valia para as nossas vidas. Maravilhoso Deus que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa tão rica oportunidade, Senhor. É bem verdade que os dias não estão fáceis, mas o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, obrigado por passar esse período da tarde na Tua presença, estudando a Sua palavra, e que o Seu Espírito Santo iluminou a nossa mente, trazendo a nós o conhecimento bíblico, e que este conhecimento, Senhor, não venha ficar apenas em teoria, mas sim na nossa praticidade, no nosso caminhar contigo. Deus, venha abençoar o pastor Bruno Garbim, a sua esposa, o seu filho, a sua família, e venha abençoar, Senhor, essa live, aonde ela atingir o lar, a casa, as famílias, os irmãos, que venha se tornar de grande edificação para todos, porque este aqui é o maior intuito. Senhor, nos abençoa, dá-nos força nesta situação e que nós venhamos a vencer para a glória do Seu nome, Jesus, e esperar a Sua vinda, porque esta é a maior esperança da Sua igreja. Amém e amém. Meus amigos, Deus abençoe, forte abraço. O pessoal está falando que passou rápido, passou mesmo, foi muito rápido, tá? Deus abençoe, que Deus continue vos dando graça, vos dando força. Fred, obrigado, tamo junto, tá? Deus abençoe. Pai do Senhor,